Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Nossa floresta é a Caatinga. Abril é o mês da Caatinga, né? A gente comemora o dia 28 de abril como o dia da Caatinga. Um mês todo para chamar atenção sobre desmatamento, para a desertificação que, infelizmente, a cada dia ganha mais espaço em nossa floresta do semiárido. A Caatinga é uma floresta que ocupa 11% do nosso país, cheia de bicho, cheia de planta e tudo único, que só se encontra na Floresta Branca. De acordo com o MapBiomas, a Caatinga já perdeu muita área verde desde 1985, mais de 26% da floresta. E a desertificação, infelizmente, já começou e só cresce. Um estudo divulgado recentemente pela UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, e pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, registraram pela primeira vez no Brasil uma região de clima árido. Sabe por que é importante manter as plantas? Porque onde tem vegetação tem água. Onde tem água tem vida. A nossa luta hoje é contra o tempo, contra o fim da vida, o fim da Caatinga. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana sobre campo, cidade e o mundo. Hoje, sobre a Caatinga. E é para falar desse tema tão importante, tão urgente, e dessa que é a data da nossa floresta, que convidamos hoje para a nossa mesa Riva Almeida, a agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino, e também faz parte da equipe técnica do Centro Sabiá lá no Sertão. Riva, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente na nossa mesa. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é sempre um grande prazer, uma grande alegria, apesar de falar hoje de um tema que é bem complexo, mas que exige muita atenção da gente, mas para mim é sempre muito precioso estar aqui com vocês, estar entrando na casa das pessoas, né? Porque quando a gente fala por aqui, pelo rádio, se entra pela internet também, a gente tá entrando na casa do povo. É verdade. E eu acho isso muito bacana. E olha, Riva, acho que a primeira e mais importante coisa que a gente pode trazer aqui hoje é sobre a nossa floresta, né? A Caatinga. O que é esse bioma? É uma floresta mesmo, Riva? É interessante essa pergunta, João, porque quando a gente fala em floresta, a nossa cabeça viaja logo para a floresta amazônica. Não O tem verdão, jeito. aquele negócio Brasileiro, fechado. né? Aquela mata alta, né? Mas nós temos muitos outros biomas que são florestas, sim. Sim, Né? sim. E a Caatinga é uma delas, né? Se você pensar, tem aqui o nosso bioma irmão, né? Tem o Pantanal, por exemplo, Sim. se você pensar, é também uma floresta, né? A Mata Atlântica já tem mais cara aí do que a gente imagina como floresta, né? Então, a Caatinga sim, é uma mata, é uma floresta, e é um bioma que demorou muito a ser reconhecido, Isso. né, como tal aqui no Brasil. E tem muita importância, uma diversidade enorme de espécies vegetais, animais, de uma riqueza muito grande. E é urgente a gente falar dessa proteção ambiental hoje, especialmente falando de Caatinga, né, Riva? Porque, como eu falei ali no começo da conversa, temos hoje uma área verdadeiramente árida no Brasil. O que isso significa, Riva? Uma área árida? Não, infelizmente, hoje já se reconhece, né? Já tem um tempo, claro, que a gente vem observando essa formação de regiões áridas, mas hoje já é reconhecido oficialmente. Sim. E uma região árida significa uma região que passou por um processo muito importante, muito impactante de desertificação. Isso significa que nessa área os solos já não têm mais vida, não tem mais água,
É aquela coisa, ó, João, fica mais fácil, principalmente para quem é do semiárido, quem é do sertão, compreender isso quando a gente diz o solo fica de um jeito que não cria mais nem carrapicho. Ou seja, a Caramba. vegetação ela fica impossibilitada de se regenerar de forma natural. A Uhum. caatinga, né, o bioma, ele não consegue mais é, se formar novamente nessas regiões, porque elas chegaram numa situação extrema de degradação. E aí isso acontece por diversos motivos, Uhum. né? Mas principalmente pela exploração humana. Nós, seres humanos, somos os principais responsáveis por esse processo de desertificação que está afetando gravemente o nosso bioma caatinga, a nossa região semiárida. Porque aquela história, né, Riva? Você puxa o cobertor de um lado e você descobre outro pedaço, né? Cobre do outro. E é essa É coisa por de aí. a falta de cobertura no solo. E é uma floresta que é muito resistente à caatinga. E mesmo com Extremamente. toda a resistência, você chegar num ponto de desertificação é porque a situação É, tá extrema mesmo, né? é porque a exploração foi muito intensa. Né? É isso que você fez aí uma comparação que eu acho muito bacana, que é essa coisa de puxar o lençol, de tirar a cobertura É. mesmo, né? Através das práticas de desmatamento, de queimada, do uso de agrotóxico, né? Uhum. O uso de herbicida também é responsável por esse processo de desertificação. Quando você bota muitos animais numa área Sim. que vai para além da sua capacidade de suportar aquela quantidade de bicho, principalmente os bovinos, né? Quando você implanta muita pastagem, coloca os animais ali em cima e eles vão, né, se alimentando de forma muito intensa e acaba desertificando aquela área. Então, essa exploração pelo capital, né, para gerar a renda econômica, financeira, Sim. né, pode não, normalmente é o que vai provocar esse processo de desertificação. E Caatinga é uma floresta, mas proteger a floresta não é só proteger planta, os bichos Não. específicos da região, né? É também o catingueiro, a catingueira, os povos tradicionais que vivem nesse bioma, que infelizmente são quem mais são penalizados pelo clima extremo, né, Riva? Pois é, e os povos são parte, Isso, são também perfeito, bioma, né? perfeito. Porque muitas vezes, João, a gente se refere ao ser humano, Separa, né, Riva? a gente se sente como É. se não fizesse parte da natureza. Mas nós somos natureza, E né? até na própria proteção, né? Às vezes proteja o solo, a terra. Não são as pessoas que a gente tem que proteger mesmo. Pois é, pois é. João, a gente estava até vendo esses dias, tem uma pesquisa Hum, que mostra a diferença de temperatura, por exemplo, numa área que está sem olha cobertura só. ou com uma vegetação muito rala e um sistema agroflorestal, né? Que é quando você planta imitando a natureza, imitando a caatinga. E é uma diferença absurda, que chega a quase 10 graus. Caramba, na própria Caatinga, Riva? No semiárido, na Nossa. própria Caatinga. Né? Tem uma experiência bem recente, um estudo bem recente, que traz essa diferença estúpida, absurda, Uhum, né? Só para a gente ter uma ideia da importância aí da caatinga em pé, da caatinga viva, perfeito. né? Ou de você fazer um manejo sustentável dentro dessa caatinga, porque aí não quer dizer que a gente não vá sobreviver. Sofrer. Uhum. A gente precisa, né, fazer uso da caatinga, agora de forma sustentável e não detonando Isso. com tudo. A gente precisa evitar uma pressão excessiva sobre a caatinga, porque senão daqui a pouco a gente não consegue ficar nesse lugar que é o semiárido. E você, Riva, falou de uma coisa aí que eu acho que quem tá nos ouvindo chega se ajeitou na cadeira, que é essa coisa da diferença das temperaturas, né? Você falou de um Isso. sistema agroflorestal. Isso são microclimas que a gente cria, né, Riva? Que a gente pode criar para melhorar essa convivência com o clima, né? Você pode explicar mais um pouquinho desse clima da agrofloresta? O que é isso? Então, João, grosso modo,
A agrofloresta é um jeito de fazer a agricultura onde a gente planta de forma diversificada e a gente introduz ali naquela área que vai produzir comida para as pessoas, para os animais e para a terra, mas você introduz diversos tipos de planta e de diversos que ficam de diversos tamanhos e que duram diferentes Que massa. tempos. Então ali você vai poder plantar milho e feijão? Vai. Você vai poder continuar plantando milho, feijão, jerimum, melancia, mas também você vai introduzir nessa área as plantas da caatinga. Você também vai introduzir nessa área árvores, fruteiras, eh, culturas que sejam mais resistentes, como as cactáceas. A palma, apesar de não ser originária daqui do Brasil, mas se adaptou muito bem, Uhum. por exemplo. A palma, o mandacaru, eu digo que é um primo, né, É. da palma, e outras cactáceas. Então, nessa área, hoje a gente tem experiências, João, que, assim, só na implantação introduzem 28, 30 tipos de plantas numa área que não precisa ser Que grande, massa. É uma mas reconexão é mesmo, né? imitando, é uma reconexão, exatamente. Caramba. Exatamente, que essa é a lógica da caatinga, né? Você não entra numa caatinga e vê uma coisa só. Você vê Isso, uma perfeito. diversidade de plantas, né? E de vários tamanhos. Você vê desde ervas, né? Pequenininha até árvores enormes E de veja que 20, diferença 30 faz, metros. né, Riva? No clima, Muito na vida mesmo. na vida das pessoas, na vida do povo Uhum. que está ali, né? Que vive aqui no semiárido. E essa é uma estratégia importante, João, de conviver com essa realidade ambiental, né? Conviver com a Pois é. caatinga, conviver com o semiárido, que é um lugar que tem já né, um certo É. desequilíbrio do ponto de vista da chuva, por exemplo, mas isso é natural. Uhum. Está se agravando com as mudanças climáticas. Mas esse é um processo natural. É, e pronto. A mistura é o que fez mal a Caatinga, né? Porque que são áreas desérticas, digamos assim, elas são mesmo. Tem lugares no mundo todo que são assim. É Sim. natural, né, Riva? Mas a relação que temos hoje dos climas extremos, as mudanças climáticas com a Caatinga, mudou muito nos últimos anos, não mudou, Riva? Mudou muito, mudou muito. E a gente sabe que as mudanças do clima, né, que está acontecendo no mundo inteiro, elas vão afetar esses sistemas que eles são mais frágeis Uhum. desse ponto de vista das mudanças do clima. Né? E nós tivemos aí, para você ter uma ideia, nos últimos 100 anos, que a gente acha, é muito tempo, é É nada. nada, é. Pois é. Para a Terra, para a idade da Terra, é nada. Mas nós tivemos um aumento de 1,5 graus na temperatura, o que é muito. Né? Às Quem vezes eu escuta, comparo que com a besteira, temperatura né? da gente. Né? Besteira. Mas se você passa de uma temperatura de 37,5 do seu corpo para 39, você já está com É. febrão, né? Eu Exato, digo que perfeito. o mundo tá ficando com febre, É, gente. E a febre é uma reação, né, a uma agressão que você tem no organismo. É a perfeito. Terra reagindo a uma agressão, né? É Eu mesmo, sempre Riva. faço esse comparativo aí, e que 1,5 graus é muito, é muito. Né? E uma coisa, João, tem se observado no semiárido, né, é que as chuvas elas têm se tornado mais intensas em períodos mais curtos. Não aumentou nem diminuiu muito o volume. Né? Tem Mas uns tá períodos que é descontrolado, né? menos, agora é mais descontrolado. Caramba. Né? Chove muito durante 2, 3 dias, aí fica 2, 3 semanas sem chover, aquele solzão. Né? Isso tem se ampliado. Eu moro em Triunfo, Uhum. João, que é uma região de altitude, é uma serra com uma média aí de 1.000 metros de altitude, onde chove mais. E uma coisa que a gente vem conversando com as pessoas, com os moradores de Triunfo, é que o período frio ele vem se reduzindo nos últimos tempos. É uma sensação, e aí Uhum. você tem que observar isso, né? O que está sendo percebido pelas pessoas do lugar. É verdade, Riva.
Temos o semiárido mais populoso do mundo, com mais de 27 milhões de pessoas que vivem no semiárido e tiram seu sustento desse semiárido. Então, quando a gente pensa nessas mudanças, né, Riva? Menos chuva, menos frio, isso também afeta a produção, né? A produção desse agricultor, da agricultura. Como será esse futuro se a gente segue nessa lentidão para enfrentar as mudanças do clima, Riva? Eu acho que uma coisa que já vem acontecendo, por exemplo, é o processo migratório. A população rural ela vem diminuindo muito. Você, desses 27 milhões que você falou, 27, 28 milhões de pessoas, menos de 40% está na área rural. Caramba. Né? E isso já foi o inverso, né? Na ocupação pelos brancos, né? Isso era o inverso, a população rural era muito maior. Hoje se percebe, por exemplo, uma redução no número de jovens nas áreas rurais. O último censo agropecuário, por exemplo, então aqui no semiárido, diz que famílias chefiadas por pessoas jovens. Só tem aí, talvez, 15%. É uma evasão mesmo, então. Caramba, é muito pouco. E a gente precisa cuidar desse lugar. Sem a presença das juventudes, é muito difícil da gente garantir a produção de comida. E o campo envelhece. Claro, o mundo envelhece, Exato. né? A gente vai envelhecendo e aí vem os filhos, vem os netos, que vão se responsabilizando pela reprodução da vida, né? E aí isso é muito grave com essa questão das mudanças climáticas, é um dos fatores. O perfil do campo tem mudado, né? O perfil das populações rurais ele tem mudado muito. Hoje tem muita gente que mora no campo, trabalha na cidade, por exemplo, né? Que tem reduzido o uso da mão de obra para a produção de alimentos. Ou se rende também ao mercado, né? Se rende aí vai para a área do serviço, enfim, né? Também tem essa coisa mesmo que uma história que vai se criando a própria mídia, né? Vai botando na cabeça das pessoas que você precisa acumular, precisa ter coisa que aí eu tenho pensado muito nisso ultimamente, sabe? Para que eu quero um guarda-roupa abarrotado de roupa se eu não vou conseguir usar essa roupa até o final da minha vida? É muito, muito doido isso, sabe? Tá vendo? A gente acumula muito. Quando a gente pensa na caatinga, é disso que eu estou falando de salvar a vida. É esse grande... a grande discussão que surge só de falar da caatinga. Olha, você vai pensando na caatinga aí, que a gente faz uma pausa aqui no nosso papo. Mas fica aí, o nosso programa volta já. Nossa água é plantada. Tá na raiz, nos espinhos, em cada pedacinho. Nossa mata não pode ser derrubada, se não seca, morre e mata pelo caminho. Nossa floresta é a caatinga. Precisamos cuidar dela com carinho. Onde tem vegetação, tem água. E onde tem água, tem vida. Derrubar árvores sem reflorestar é abrir mão da terra viva e se encontrar com o deserto que fica. Cada pedaço de chão, sem vegetação, é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. Cada árvore conta, cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. As agroflorestas são sistemas que ajudam na regeneração do solo e do clima. Por isso, precisamos plantar, cuidar, diversificar
e colher os frutos dessa transformação. Clima bom tem vegetação em pé. Preservar nossas florestas é um dever de todos e todas. Se precisar derrubar, tem que reflorestar. Salve a floresta do semiárido, salve a caatinga. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a assessora técnica do Sertão, do Centro Sabiá, Riva Almeida. Hoje o nosso assunto é Nossa Floresta é a Caatinga. Riva, hoje muitos são os desafios. É o acesso à água, alimentação, terras, condição de trabalho e do clima. Para as áreas já desertificadas, tem solução? Quer dizer, tem saída para essas crises, Riva? Uma coisa a gente tem que colocar. As mudanças do clima, elas foram instaladas e elas não vão parar. A gente pode reduzir esses efeitos, mas isso, é claro, não vai parar. Tem jeito? João, olha, tem jeito, tem. Mas claro que a prevenção é o melhor remédio. É verdade. Né? Porque para você recuperar uma área desertificada, o investimento é muito alto. Enquanto isso, outras áreas já estão começando a ficar também, em processo. Exatamente. Então, qual é a estratégia mais inteligente? É você evitar a desertificação. Claro. E a desertificação provoca prejuízos enormes. Né? Há prejuízos econômicos, há prejuízos financeiros das áreas. As áreas desertificadas, elas são desvalorizadas, elas não vão produzir mais nada. As pessoas vão ficar mais pobres, que são pessoas pobres que ali estão, vão ficar mais pobres ainda. Então, aquilo que a gente chama bola de neve, né? Eu acho a comparação meio assim. É uma bola de terra, né? É uma bola de terra. É uma avalanche, né? É uma bola de terra. Porque aí o efeito é cascata. Ele vai se somando a vários outros efeitos. Aí vem migração, empobrecimento, o inchaço das grandes cidades. Com pobreza, né? A pobreza. Com o racismo ambiental, com expulsão das áreas. A gente pensa, tá tão quente, saiam daí. Mas se sair, o processo ele é o mesmo que já aconteceu tantas vezes, né? Isso, exatamente. Então, aí você traz uns conceitos assim que eu acho que a gente até pode fazer os programas, né? Da justiça ou injustiça ambiental, climática, né? O racismo ambiental, o racismo climático, porque são as pessoas mais pobres, são as populações negras, são os quilombolas, né? São os povos originários indígenas que mais sofrem com essa pressão. Né? Todo mundo vai sofrer com a mudança climática, mas quem vai sofrer mais? Exatamente. Né? Quando você tem um poder econômico, você vai escapar, você se livra disso com mais facilidade. As populações pobres não tem nem para onde ir. Né? É verdade. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Que é a população mais numerosa. Isso, perfeito. É a população mais pobre. Perfeito. E não tem escapatória. Quem vive na Caatinga, quem vive no semiárido já sofre com os efeitos dessas mudanças. Eu convido quem está nos ouvindo a refletir sobre a própria vida, sobre os últimos 10, 15 anos, o que mudou onde você mora, o que mudou na sua produção, no seu trabalho, no que você sente mesmo com o clima, né, Riva?
Para quem já convive com essa situação, você até já cantou essa pedra lá no começo da conversa. O que pode ser feito na prática para mitigar, né? Para ficar menos ruim, para dar para conviver melhor, Riva? Para os povos do campo, eu acho que não tem outra saída a não ser a agroecologia. Para a agricultura familiar, o camponês, para a camponesa que tem pouca terra, ou às vezes não tem nem terra, que esse é um dos problemas também, a gente precisa de políticas que garantam o acesso à terra e à água, aos meios de produção. Não adianta Mas só a a gente, né? agroecologia, exatamente. Mas a agroecologia, ela vem, né, fortemente como uma estratégia importante para garantir a vida, principalmente das pessoas que estão no campo, que estão nesse universo do rural. Claro que isso não é milagre, João. A gente precisa de políticas e políticas efetivas, né, que garantam, por exemplo, a gente precisa de assistência técnica numa perspectiva agroecológica. E aí o Estado precisa garantir isso. A gente precisa pensar questões como saneamento rural. Isso. Importantíssimo, sabe? A gente precisa pensar que água que a gente está usando, que já é escassa, já é rica em sais, e a gente usa e ainda joga poluída. A gente usa ela limpa e devolve poluída para o meio ambiente. E o Estado aí tem um papel importante, e isso é um direito das pessoas, é de ter acesso ao saneamento, que não é só tratamento de esgoto, não. É também o acesso à água potável, por exemplo. Aí o programa de cisternas, eu acho que tem tem uma força, porque, João, o programa de cisterna no semiárido consegue armazenar, estocar milhares de metros cúbicos de água de chuva, né? Que a gente não precisa extrair a água do solo, que no semiárido já é uma água salobra, uma água salina, certo? Ela é naturalmente salgada. Então, é uma água que tem os seus limites, a água do subsolo, né? Então, a gente precisa pensar urgentemente também no estoque da água de chuva. E um estoque que seja sustentável, que guarde essa água, evitando que ela evapore, porque a evaporação ela também é muito intensa no semiárido. Então, são todas essas estratégias que eu acho que os movimentos sociais vêm construindo, vêm desenvolvendo, experimentando, que tem dado certo, né? Que não é coisa assim, que foi o movimento social que criou, não. Isso a gente aprendeu com o povo, com os povos originários, né? A gente aprendeu com o povo sertanejo, não foi de outro jeito, não. É só botar na prática a sabedoria popular. A resistência que até aqui tanto resistiu, né, Riva? Resiliência, né? Isso, perfeito. Resiliência. É um povo resiliente. João. Resiliência é aquela capacidade de você entrar numa crise, numa seca, e depois você retomar a vida. A caatinga é resiliente. Quando você falou lá no nosso comecinho do papo que a caatinga não é só planta, é também a gente, é essa mistura. Veja quanta resiliência de lá pra cá, né? E é uma resiliência que precisa desse cuidado também. Mas é só observando, João, se você olhar a caatinga, ela fica toda seca, a folha cai da mata. E por isso chama caatinga branca, né? Porque aparece só a madeira que brilha assim, né? Fica meio branco. Então, isso acontece, basta uma chuva. Morreu? Não. Ela explode em vida. A gente aqui no sertão tem uma coisa muito engraçada, que uma chuvinha começa a aparecer sapo. E de onde vem tanto sapo? Se sabe hoje que os sapos, eles têm a capacidade, dos sapos do semiárido da caatinga, eles ficam enterrados ali, como se fosse, sabe, o urso que hiberna na neve? Tá só esperando. O sapinho também fica ali, ó, dormindo. Quando dá uma chuva, ele já sai para se reproduzir. Por isso, né, é muito, muito legal essa dinâmica, né? Dinâmica de vida. De vida, perfeito. É uma dinâmica de vida. Muito bem.
como nossa conversa tá chegando lá nos finalmente, eu tenho que trazer aquele quadro que você já tanto conhece, Riva, de tantas participações aqui com a gente. O Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Riva, nossa floresta é a Caatinga. O que estamos salvando quando a gente salva a nossa floresta branca? Mete o bico. João, a gente está salvando vidas, a gente salva a vida da mata, dos animais, das pessoas, a gente salva culturas, porque a relação das pessoas com esse lugar, ele traz uma identidade muito forte, uma identidade cultural, uma identidade com esse ambiente, com esse jeito que a natureza, né, desenvolveu para conseguir seguir em frente, para se reproduzir. Então, a Caatinga, ela tem diversos significados. E eu acho uma coisa a gente tem que trazer para aqui, João, é que a gente precisa pensar politicamente a sobrevivência da Caatinga, tá? Então, atenção, minha gente. Vamos ficar de olho em quem a gente vota esse ano. Vamos ver quem é que defende esse ambiente, quem é que defende a mata, quem é que defende o rio, os riachos, as nascentes. Quem tem trabalhos voltados para a defesa da Caatinga e do seu povo. Então, vamos ficar de olho bem vivo. A gente não pode vender nosso voto, a gente precisa ter um voto consciente, para as pessoas que pensam no coletivo, que pensam na vida, que pensam na Caatinga viva, na Caatinga em pé. Salve a Caatinga! Riva, mais uma vez, muito obrigado por participar desse papo tão cheio de vida, de resistência, de resiliência pelo Brasil e pela nossa floresta. Muito obrigado, viu, Riva? Oxe, valeu demais, João. Eu conversaria sobre isso o dia inteiro. Eu acho que assim, o tempo passa muito ligeiro quando a gente fala daquilo que a gente ama, né? Eu sou uma apaixonada pela Caatinga. Nunca quero sair do semiárido do sertão, não, João. Que coisa bonita. Eu gosto demais de Recife, ainda do povo da Zona da Mata. Mas é uma visita, né? Visitar. Eu gosto de ir ver vocês, dar um cheiro e voltar. É isso aí. Eu gosto mesmo é do sertão. Abraço grande, valeu. Gratidão mais uma vez, João, pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, hoje conversamos aqui com Riva Almeida, agrônoma, especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Ela faz parte da equipe técnica do Centro Sabiá no Sertão. Então é isso, pessoal, o Cantos já ficando por aqui. Muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar por aqui. Olha, se você está nos ouvindo pelo YouTube, segue a gente aí, clica no botão de se inscrever. Mas se você está ouvindo pelo Spotify, por favor, nos siga aqui nessa plataforma. Estamos quase chegando aos 1000 seguidores. Já pensou? O Cantos do Sabiá, o Comida de Verdade, chegando em 1000 casas diferentes. Segue a gente aí. Faz a gente chegar nesse número mágico. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.